Oi, gente, tudo bom? Então eu tô aqui com uma cesta geek bem diferente e bem mais rústica. Estou gravando direto no meu computador e vou upar sem edição, porque eu vou viajar daqui 20 minutos e eu queria muito ter uma cesta geek de última, de fim de ano pra postar pra vocês. Então, vou gravar do jeito que dá, vou upar do jeito que dá. Me perdoem, provavelmente a voz vai ficar um pouco fora de sincronia, porque eu já tô vendo pela imagem que a imagem tá com delay, eu acho que o som não vai ficar. Mas vocês me perdoam e vamos lá porque é o que dá pra fazer. Tenho vários livros aqui, vai ser uma cesta aqui mais rapidinha. São os últimos livros dos desafios de 12 livros e 12 quadrinhos de 2019, que eu terminei de ler em novembro e dezembro. Então, de livro, eu li o Praia de Manhattan, da Jennifer Egan. Nunca tinha lido nada dela, li por recomendação da Tatiana Feltrin e eu gostei bastante desse livro. Ele é um meio que noir, assim, ele se passa nos anos 40, na época do finalzinho ali da guerra, da Segunda Guerra, e conta a história de uma menina que mora em Manhattan. A gente vê a história se passando um pedacinho dela quando essa menina era criança, e a gente vê a história da família dela, principalmente do ponto de vista dela. Mas em alguns momentos a gente vai para o ponto de vista do pai, e em alguns momentos a gente vai para o ponto de vista do Dexter Styles, que é um personagem curioso que aparece na vida dessa família e que vai se envolvendo com o pai dela e depois com ela de maneiras curiosas, enfim. Achei bem legal, tenho muitas críticas, assim, muita coisa me incomodou na história em si, quem leu acho que vai entender, mas ainda assim eu acho que é um... Fazia tempo que eu não lia um livro no ar, assim, então me diverti bastante. De livro também li o Cartas Brasileiras. Quem tá acompanhando o vlog sabe que eu não curti tanto esse livro. Eu fui com grandes expectativas porque eu adorei o Cartas Extraordinárias, é um dos meus livros favoritos. Foi o livro que eu escolhi para dar no Amigo Ladrão de Livros que a gente fez no CRH esse ano. Mas o Cartas Extraordinárias tem uma coisa meio histórica, sabe? Então são cartas de pessoas comuns para pessoas comuns. Só que pelo contexto histórico dessas pessoas e dessas cartas, elas ficam muito interessantes. E tem algumas, óbvio, com outros contextos que são de pessoas importantes, tipo do cara que descobriu o DNA, contando pro filho dele numa carta descoberta, cartas de presidentes e de músicos e para músicos famosos. Mas aqui, meio que é quase só carta de escritor ou carta para escritor. Então não são cartas do dia a dia, não parecem ser pessoas de verdade escrevendo. São muito elaboradas, são muito pensadas. Eu não sei, não parece que eu tô lendo cartas de pessoas, entendeu? Parece que eu tô lendo um livro de cartas. Tipo, uma pessoa resolveu publicar um livro de cartas e escreveu as cartas. Diferente do Cartas Extraordinárias, que parece que eram realmente pessoas conversando umas com as outras e eu tô só vendo o que aconteceu ali. De quadrinho temos a Natal do Snoopy. É o segundo quadrinho do Snoopy que eu leio. Os dois foi a Tati Choi que me deu num calendário do advento que a gente fez uma pra outra. E eu descobri, gente, que eu não sou muito fã de Snoopy não, sabia? Eu nunca tinha lido nada deles, então eu adorei ler pra conhecer. Porque agora eu posso falar que eu li e eu não curto muito, não. Eu sou mais fã de tirinhas, assim, eu gosto mais de Calvin Haroldo, de Garfield, não curti tanto. Li o Árabe do Futuro volume 2 e gostei tanto que o volume 3 já está no desafio de 2020. Eu comentei com vocês que no final do volume 1 eu fiquei meio assim, porque teve uma morte de um cachorro que eu fiquei incomodadíssima. Mas o volume 2 já não teve tanta coisa gráfica assim, e a história ficou bem interessante, então eu continuei. O Árabe do Futuro é uma autobiografia do Riyad Sattouf, que é aqui ele é um menino, né, ele conta a infância dele, que é filho de uma mãe francesa e um pai sírio, que é bem... ele tá bem entre culturas, digamos assim. Essa cultura da coisa religiosa mais extrema da Síria, mas ele estudou na França, então ele é um pouquinho mais aberto do que os franceses, mas bem mais fechado do que a gente e do que a mãe dele, a gente vê aqui. Então ele cresce nesse ambiente muito intercultural, assim, e é bem interessante, eu gosto muito. E pelo que eu vi, ele ainda tá sendo lançado, eu acho que o volume 4 saiu bem recentemente, e no desenho da capa dá pra ver que ele já tá meio adolescentezinho, assim. E li o Sandman volume 3, o terceiro de 5 livros dessa coleção, o volume 4 também já tá pra ler em 2020. E
Pra quem gosta de Neil Gaiman, pra quem gosta de fantasias, mas coisas que fazem a gente pensar um pouco mais, assim, recomendo muito Sandman. Ele conta a história de irmãos que são os perpétuos e cada um representa meio que uma característica da humanidade. E o Sandman, que é o nosso personagem principal, representa o sonho. Então ele tem o reino dele do sonhar, tem a irmã dele que é a morte, tem destruição, desejo. É bem interessante a construção desses personagens. E a gente vê em parte a história deles, mas em parte a gente vê histórias de outras pessoas sendo influenciadas por eles. Então eu gosto muito, o Neil Gaiman tem essa coisa de misturar o mítico com o real, que eu gosto bastante. E eu vi alguns filmes e séries esses meses, só que tem 3 que se destacaram mais que eu quero falar pra vocês. Os outros eu não lembrei nem de anotar na minha agenda, então acho que nem vale a pena. Mas assisti a série de Watchmen, assisti o último episódio ontem e estou muito dividida, pra ser bem honesta com vocês, porque eu gostei muito até o penúltimo episódio. Eu não sei muito bem como eu me sinto em relação ao último. Então assim, não vou falar muito mais porque é uma coisa meio recente, eu sei que nem todo mundo assistiu, mas vale a pena. Eu acho que pra quem gosta de Watchmen do quadrinho, vale a pena. Pra quem não leu o quadrinho, eu recomendo fortemente que leia. Eu não sei se vai fazer tanto sentido assim, sem ler o quadrinho. Eles colocam muitas explicações ali pra quem tá assistindo só a série, mas eu acho que fica um pouquinho fora de contexto. Assisti BoJack Horseman. Eu fui toda no clima de despedida, achando que era o final. E é a última temporada mesmo, mas eles lançaram só metade da última temporada. Falta outra metade, que vai sair acho que em janeiro. E eu já tô toda emotiva, porque adoro o BoJack Horseman. Gente, assistam, sério. Tem tudo na Netflix, recomendo muito. E também assisti o filme O Irlandês, que eu fui numa vibe, que é um filme de 3 horas e meia, né? Eu falei, eu vou assistir em 2 sentadas, não vou conseguir ver de uma vez só. Mas foi impossível. Quando aquela história começou, ela me envolveu e eu acabei vendo ela inteira. Conta a história de mafiosos, mas a gente vê desde de quando eles começaram a ser mafiosos até a morte deles de velhos, assim, sabe? É Scorsese, é violento, mas te envolve, assim, você sai pesado, mas você sai ao mesmo tempo com a sensação de que você viu um bom filme, sabe? Então fiquei feliz de assistir. E eu tô vendo Grey's Anatomy também, mas assim, Masterchef, mas nada que tá me chamando super atenção. E fui no cinema assistir Parasita. E eu falei já um pouco de Parasita nos vlogs, então não vou falar tanto. Mas, gente, recomendo muito. E eu sei que é meio besta falar isso, mas eu recomendo você ver sem saber exatamente sobre o que é o filme, porque eu fui desse jeito e valeu muito a pena. Tipo Bacurau mesmo. É um filme sul-coreano e ele conta a história de uma família muito, muito pobre que começa a trabalhar para uma família muito, muito rica. E é só isso que eu vou falar pra vocês. Ele, até quase o final do filme, parece que é uma comédia, mas com muita crítica social, e aí, de repente, ele vira um outro negócio, assim. Eu não entendia porque as pessoas falavam dele dentro de filmes de terror e de suspense, mas depois eu entendi. É incrível. Assistam. Então é isso, gente. Essa é a Sexta Geek com tosses, com engasgadas, sem edição, provavelmente com áudio fora de sincronia, com uma iluminação péssima e bem resumido, mas eu queria vir aqui fazer um último de final de ano pra vocês e fechar um pouco esse ciclo da Sexta Geek de 2019. Ainda falta um livro do desafio de 12 livros e 2 quadrinhos pra 2019, que é um da Svetlana, eu sempre troco essa sílaba no nome dela, que eu tô levando pra viagem e eu falo dele com vocês em 2020. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixa de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E não deixa de voltar amanhã, quando muito provavelmente, a não ser que algo tenha dado errado, a gente vai dar seguimento nos vlogs, mas dessa vez lá em Nova York. É isso, gente. Tchauzinho e até a próxima.